Oi gente, tudo bem? Eu voltei para a gente continuar a falar sobre a importância de encontrar uma igreja e o que pode acontecer quando você frequentar uma. Comigo foi assim. Quando eu me converti, eu comecei a orar a Deus para encontrar uma igreja em São Carlos, porque eu tive encontro com Deus em São José do Rio Preto e eu passei a buscar igrejas em São Carlos, que eu morava lá. E um dia um paciente meu, ele me convidou para ir na igreja dele, um senhor, para eu ver ele cantar no coral, porque eu tinha tratado da voz dele. E eu falei, ai Deus, será que é resposta de oração isso? Agora eu vou ter que ir. E fui. E amei a igreja, gente, amei a igreja e fiquei lá. Então foram anos muito bons que eu aprendi, foi onde tudo começou. Me batizei nessa igreja. Então assim, eu tinha visitado uma só antes dessa. Mas eu não tinha conhecimento nenhum de tipos de igreja, sabe? Eu me identifiquei tanto com aquela e foi muito bom. Mas o que você tem que prestar atenção é que Cristo tem que ser a sua busca. Porque as pessoas vão falhar com você lá. Então, por exemplo, se o pastor ele tem algum bloqueio, alguma mágoa, ele pode trazer isso na palavra. Ele pode trazer isso para os fiéis, uma dificuldade dele. Porque você sabe, gente, a gente fala o que está cheio, do que está cheio o nosso coração. Então, um líder que ele pode ter alguma falha dentro dele, isso daí vem para fora. E ele pode magoar as pessoas. Então, nós estamos sujeitos a isso. Então, você tem que saber que você não pode colocar expectativa em pessoas, somente em Deus. E quando uma pessoa te ferir, quando alguém não entender, exigir algo, o jeito de falar, você tem que primeiro expor para Deus, porque isso, para quem está no início do caminho da fé, pode te afastar. Então, por exemplo, assim que eu me converti, eu tive uma resistência familiar. É normal, né? Todo mundo fica preocupado, mas mudou de religião e tal. Quem tá de fora não entende que não é religião, é um encontro com o próprio Cristo, né? E, enfim, então as pessoas próximas a mim me falavam, agora cuidado, porque vai começar a dar dinheiro para a igreja vai pedir dinheiro. Então assim, eu sempre me deparava com essa situação, então eu tinha muita resistência nesse assunto. E aí quando eu ia em alguma igreja visitar, ou nessa mesma que eu frequentava e falava desse assunto, eu já ficava com muita resistência. E às vezes me decepcionava da maneira que era abordado esse tema, porque eu falava, poxa, será que no final das contas é tudo para convencer a gente a dar dinheiro mesmo, sabe? Quando a gente está no início da fé, muitas dúvidas vêm, até hoje vem, né? Mas assim, as questões polêmicas, né, da igreja, porque realmente tem igreja religiosa, tem igreja que não confia na provisão total do Senhor e ela precisa bater metas e ela tem um método realmente de pedir o dízimo, de fazer com que as pessoas deem o dinheiro. Então assim, esses lugares existem, né? Gente, aonde tem ser humano, existe de tudo. Não existe médico que até indica cirurgia, indica procedimento que não é necessário para ele se beneficiar. Até o médico que teoricamente está lá para a saúde. Então assim, aonde tem pessoas, tem o caráter de pessoas, né? Então por isso que você tem que estar sempre atento. E quando acontecer alguma coisa, alguma falha, né, de comunicação, algo que não vá de encontro ao que você estava esperando, você tem que ir para Jesus. Isso me afastou um pouco da igreja, eu me decepcionava e falava, tá vendo? É tudo sobre dinheiro, não. As pessoas estão certas, porque é bom demais para ser verdade, não dá. Aí eu parava de ir um pouco, aí eu sentia falta, aí eu ia orando, aí pedia para Deus me mostrar na palavra se era aquilo mesmo, porque eu queria acreditar naquilo, eu queria crer
nessas boas novas, nesse evangelho, nesse amor de Deus que excede nosso entendimento, né? E aí eu ia voltando, Deus ia me ensinando. Então, sabe, essa questão inclusive do dízimo, um dia eu me decepcionei com uma mensagem que eu vi. E aí eu me senti não pertencente, falei, ai não vou entrar nessa. Fui pra minha casa, parei de ir um pouco. E aí eu comecei a orar, falei, Deus, me mostra na sua palavra, me mostra o que você quer de mim. Eu não quero saber, eu não quero agradar o pastor, eu não quero agradar as pessoas, eu não quero fazer parte de um grupo. Eu quero saber se é isso, o que o Senhor quer. E aí um dia, a minha mãe, ela era católica e estava indo na missa. Ela me chamou para ir. E eu falei, não mãe, não vou. Eu estava indo às vezes com ela, né, justamente para falar mais sobre isso com ela, né. E aí eu falei, não mãe, vou ficar aqui em casa assistindo filme no final de semana. E o meu computador travou, eu estava vendo no computador. Travou, eu fui para a cozinha, falei, bom, não dá para ver esse filme. Gente, quando eu fui para a cozinha, me veio uma presença tão grande de Deus, que eu tive que ajoelhar no meio da cozinha e comecei a chorar. Aí eu falei, ai Deus, obrigada, porque eu tava tão angustiada, minha mãe deve estar orando por mim na missa, e o Senhor veio aqui me visitar, obrigada. Aí eu fiquei ali chorando, e falei, poxa, eu preciso sair daqui, porque meu pai vai chegar, ele vai ver essa cena. Eu fui pro meu quarto, gente, eu comecei a abrir a Bíblia, falei, Deus, fala comigo. Começou a vir palavras e palavras de versículos de generosidade, versículos da questão do dízimo, da questão de você ofertar com o coração, que não importa a quantidade, sim o coração. Gente, foi tanta vida que veio, durou assim uns 40 minutos isso pra mim. Foi tanta vida que me veio naquela palavra, naqueles versículos, e eu sabia que era Deus, porque eu abria em um, abria em outro, caía aqui, ali, e eu chorava, e eu, obrigado Senhor, obrigada. Ele me curou da mágoa que eu criei, da forma com que um pastor convidado tinha ido nessa igreja pregar sobre isso, sobre finanças, sobre o que o cristão tem que fazer na igreja, nesse aspecto. E era algo que eu tinha um bloqueio, era algo que eu tinha muita desconfiança, né? E muitas pessoas têm, com razão. Então, gente, foi maravilhoso. Então, o que eu quero dizer, depois eu consegui voltar livre de peso, livre de culpa, deixando sempre o Senhor me ministrar através das pessoas, né? E as pessoas são falhas. Então os líderes, se os líderes não têm uma cura, se os líderes não têm um preparo, um caráter que já foi testado, que Deus colocou eles ali, às vezes homens podem colocar pessoas em posições que eles não estão preparados. E eles, na melhor das intenções, fazem o seu melhor, mas eles ainda têm algo a resolver e ferem as pessoas. Então eu estou dizendo isso para que o dia que você for numa igreja e você vê que não é 1000 maravilhas, porque isso não existe, não desanime. Não deixe isso diminuir a sua fé, não deixe isso diminuir a sua busca a Deus. Pelo contrário, busque ainda mais. Fala, Senhor, eu me senti assim. Será que eu devo simplesmente abandonar, mudar de igreja? Ou será que eu devo trabalhar? Será que aquilo que aconteceu refletiu algo em mim que eu preciso curar? Me mostra, me cura. E assim ele vai aperfeiçoando você, o Espírito Santo, e você vai gerando o caráter de Cristo. Por isso é tão importante a igreja, gente. Por isso é tão importante, além de todas as mensagens, além dos relacionamentos maravilhosos que você pode ter lá, de pessoas que querem encontrar Jesus, que querem falar de Jesus para os outros, né? Então, assim, é maravilhoso você encontrar um lugar e você se fazer membro daquele lugar e deixar Deus florescer em você o que você precisa fazer ali para servir os outros. Porque o que Ele te deu, se você fala bem, se você tem uma empatia, se você tem um amor pelas pessoas, se você consegue cuidar, se você consegue servir, alguma coisa você tem que é só seu. E isso vai ser usado em benefício dos outros na igreja. Então eu espero que eu tenha também com esse vídeo te inspirado a permanecer na igreja, a permanecer no Senhor e não abandonar a sua fé quando vier os desafios, tá bom?
Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.